Modernismo em Portugal. Bom, o modernismo é um movimento de constante ruptura. E quais são as características principais do modernismo em si? A dessacralização da obra de arte, a ruptura da sintaxe, né, a ruptura do verso livre, a poesia e a prosa experimentais. O que seria a poesia experimental? A poesia experimental é uma maneira de explorar a complexidade da experiência humana e compartilhá-la com os outros. É uma forma de empatia e conexão, porque permite o entendimento e permite as relações com as experiências dos outros. E essa da ruptura da sintaxe, essa ruptura é marcada pela ruptura com o verso livre. O que é o verso livre? Verso livre não segue um padrão de métrica definido, ou seja, não obedece às formas fixas. Então, na verdade, não é que é uma ruptura com o verso livre, mas sim é a ruptura da sintaxe, ou seja, eu uso o verso livre. Eu uso versos que não seguem um padrão de métrica definido. O modernismo em Portugal se divide em 3 fases. Sendo que a primeira fase é a fase do orfismo. Por que tem esse nome? Veja bem, vamos entender. Fernando Pessoa contribuiu com a revista Orfeu, daí o nome orfismo. Certo, Orfeu, na mitologia grega, foi um jovem flautista cuja noiva morre e ele vai buscá-la no Hades. Mas ele olha para trás, e ele não podia olhar para trás. O combinado é, ele que ainda estava, digamos, no mundo real, sem ser no inferno, sem ser no lugar onde as pessoas vão quando morrem, que seria o Hades. Então ele estava vivo, só que a noiva dele morreu. Aí ela foi pro Hades. E aí o que acontece? Ele tinha uma chance pra ele buscar a esposa dele, porque ele amava muito a esposa dele. Ele tinha uma chance de buscar a esposa dele no Hades. Só que a condição pra essa chance concedida seria que ele não poderia olhar pra trás. Aí ele foi buscá-la e ele olha pra trás. Quando ele olha pra trás, ela, a esposa dele, vira pedra. Então ele tem que conviver com o luto pra sempre. Qual que então é a mensagem da revista Orfeu? Não dá pra viver no passado. Não dá pra gente ficar olhando pra trás. A gente tem que curar o luto, curar o que foi e viver o agora, viver o presente. Então, eu contei essa historinha pra gente entender a revista Orfeu, cuja qual o Fernando Pessoa contribuiu. A partir disso, temos a primeira fase do modernismo em Portugal, que é o orfismo. Uma poesia experimental, ou seja, uma mistura de técnicas para se opor à tradição. A obra heterônica, com versos livres, que são aqueles que eu expliquei. Os versos livres não seguem um padrão de métrica definido. Uma multiplicidade de linguagem e uma poesia ortônica. O que é a poesia ortônica? Ortônima, perdão. A poesia ortônima é aquela que, quando comparada com a heteronímia ou a pseudonímia, corresponde a outra escrita pelo próprio autor. E essa obra heterônica que coloquei? Bom, vocês já devem saber, se você está assistindo esse vídeo, você deve saber que o Fernando Pessoa, ele criava personagenzinhos, vou colocar de forma muito simplória esse conceito. O Fernando Pessoa, ele criou alguns personagens e ele inventou, na verdade, né? E a partir desses personagens, ele meio que se colocava no lugar desses personagens e escrevia obras com a autoria destes personagens. Então ele tem o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos. Então, de forma muito simplória, a heteronímia poética é um conceito literário que se refere à criação de diferentes personalidades poéticas por um mesmo autor. Ou seja, Fernando Pessoa criou a figura de Alberto Caeiro, de Ricardo Reis, de Álvaro de Campos. O poeta, quando ele faz quando ele cria essas diferentes personalidades poéticas, ele utiliza pseudônimos ou heterônimos para expressar diferentes visões de mundo, estilos de escrita e até mesmo personalidades distintas. Então, a poesia ortônica, ou ortônima, é aquela escrita pelo próprio autor. Então, o Fernando Pessoa, nesse caso, assina como ele mesmo. E, dentre as obras do Fernando Pessoa, de poesia ortônima, há a obra Mensagem, publicada em 1934. Nessa obra, o Fernando Pessoa vai ser saudosista, nacionalista, sebastianista. Vale lembrar que o Fernando Pessoa foi influenciado por diversos discursos que resvalaram na sua obra. Que discursos? Discursos relativos à religião, ao misticismo e até certo patriotismo. Nesse ponto de sebastianismo, pode-se dizer, na realidade, um sebastianismo reinventado. Por quê? Porque a crença na volta de Dom Sebastião já ocorria na produção de outros autores, como João de Castro ou até mesmo o Padre Antônio Vieira. Essa crença profética, sebastianismo, acreditava que o passado heróico de Portugal deveria retornar. Nessa obra, então, ele se pautou no sebastianismo, no nacionalismo e no saudosismo. O saudosismo, por definição, é, na verdade, uma doutrina política e social. Qual que era a base do saudosismo? A regeneração do país, pois surgia em meio a uma mentalidade nacionalista, tradicionalista e até mesmo neorromântica. Qual que era o princípio do saudosismo? A saudade. Mais características da obra Mensagem. Então, saudosista, nacionalista, sebastianista. A obra Mensagem foi dividida em 3 partes. Brasão, que referia-se, essa parte do brasão fala sobre a formação do Reino de Portugal. Marco Português fala da expansão do território português. E o Encoberto vai discorrer sobre o futuro de Portugal. E pode-se dizer que essa obra Mensagem é uma espécie de epopeia. Por quê? Porque a epopeia é um texto de exaltação de heróis. E, nesse caso, ele está exaltando a nação Portugal.
Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Esse preciso expressa uma ambiguidade, porque pode ser preciso com a ideia de necessário ou pode ser preciso com a ideia de precisão. Quero para mim o espírito desta frase, transformar da forma para acabar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade. Ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue. O que é anímica? Anímica é de alma. O propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. Aqui, ele meio que resume o que ele quer dizer nas estrofes anteriores. O propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Fernando Pessoa, navegar é preciso. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele só quer lutar pela pátria dele. E para isso, ele vai ter que navegar. Ou seja, desbravar os territórios para expandir a nação. Para expandir o domínio de Portugal. E ele vai fazer isso a qualquer custo, nem que ele tenha que dar a vida dele por isso. Temos mais 2 textinhos. Texto 2. Eu penso por meio de metáforas. Minhas ideias nascem da poesia. Descobri que o que penso sobre educação está resumido num verso célebre de Fernando Pessoa. Esse é um texto do Rubem Alves, tá? Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegação é ciência, conhecimento rigoroso. Para navegar, barcos são necessários. Barcos se fazem com ciência, física, números, técnicas. A navegação, ela mesma, faz-se com ciência. Mapas, bússolas, coordenadas, meteorologia. Para a ciência da navegação é necessária inteligência instrumental, que decifra o segredo dos meios. Barcos, remas, velas e bússolas são meios. Já o viver não é coisa precisa. Nunca se sabe ao certo. Aqui ele está usando esse precisa como de exatidão. Não ele não fala que já o viver não é coisa precisa no sentido de não é bom viver, não é necessário viver. Ele não está usando precisa com o sentido de necessário. Não, ele está falando que viver não é algo preciso, que você pode calcular, fazer cálculos matemáticos para entender o viver, para entender as relações humanas. Nunca se sabe ao certo. A vida não se faz com ciência, faz-se com sapiência. O que seria sapiência? Sabedoria, o conhecimento. E a sabedoria e o conhecimento você adquire com o viver. É possível ter a ciência da construção de barcos e, ao mesmo tempo, o terror de navegar. A ciência da navegação não nos dá o fascínio dos mares e os sonhos de portos onde chegar. Conheço um erudito que tudo sabe sobre filosofia, sem que a filosofia tenha jamais tocado sua pele. A arte de viver não se faz com a inteligência instrumental, ela se faz com a inteligência amorosa. Esse foi o textinho do Rubem Alves, muito ligado à educação. 3. Texto 3, né? Sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Precisão é um jeito interiorano, muito entre aspas, de dizer precisão. Bom, eu não mencionei, né, neste vídeo, primeiro, perdão pela minha voz, que eu estou rouca, faz uma semana que eu estou assim, não sei porque ainda não melhorei, porque já tomei a medicação necessária, enfim, mas vamos nessa, seguindo em frente, porque a gente não pode parar, não é mesmo? Então, é por isso que eu tava enrolando, inclusive, pra postar o próximo vídeo dessa semana, mas enfim, vamos lá. Ok, e segundo ponto, então o primeiro ponto era esse, segundo ponto, este vídeo é um vídeo analítico, analítico de quê? Análise de texto. Para isso eu trouxe, deixa eu ver, 3 questões pra gente analisar esses textos. E também para entender um pouquinho a configuração do modernismo em Portugal, Fernando Pessoa na fase do orfismo. Então, julguei necessário essa apresentação e essa análise. Porque a partir de uma análise é possível compreender melhor as relações interpessoais e as relações à nossa volta, além também de ir bem na prova, né? Então, vamos lá. Relacione os 2 primeiros textos entre si. Ambos utilizam a frase navegar é preciso, viver não é preciso, que é tradução da frase latina navegar é necessaire. Não sei falar isso em francês, tá? Viver não é necessaire. Eu vou até ver agora e falo pra vocês direitinho. Então, de novo. Relacione os 2 primeiros textos entre si, ambos utilizam a frase. Navigare necesse, vivere non est necesse. Navigare necesse, vivere non est necesse. Navigare necesse, vivere non est necesse. Enfim, é isso aí. Explique a diferença do uso dessa frase nesses 2 textos. Bom, para Fernando Pessoa, esta frase tem sentido existencial, já para Rubem Alves traz um sentido técnico e material. Aí eu coloquei uma resolução mais complexa, mas, resumidamente, para Fernando Pessoa, esta frase tem sentido existencial, já para Rubem Alves traz um sentido técnico e material. Bem, que sentido Guimarães Rosa emprega o substantivo precisão, vamos voltar lá. Sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Lembra que eu falei que precisão é um jeito interiorano de dizer precisão. Então, em que sentido Guimarães Rosa emprega o substantivo precisão no texto 3? Bom, Guimarães Rosa usa esse substantivo empregando a ele o sentido de necessidade. Né? Sapo não pula por boniteza, mas porém por necessidade, porque ele precisa. Ok, então Guimarães Rosa usa esse substantivo empregando a ele o sentido de necessidade. Construa uma frase com o substantivo precisão, dando a ele um sentido diferente do que aparece na frase de Guimarães Rosa. Por exemplo, na frase, em uma dissertação, é preciso ter exatidão. Pronto. Agora. Esse eu não coloquei o textinho.
Saint-Exupéry, um famoso escritor francês, é autor do seguinte aforismo. Bom, primeiramente, o que é um aforismo? Um aforismo é um texto breve que enuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência. É um estilo de sentença que articula literatura, filosofia, em que a percepção da vida, da sociedade, ou tudo que vem a ser objeto de pensamento, é realçado pela expressividade de uma mensagem verdadeira e concisa. O que é algo conciso? Conciso é sucinto, é preciso, é essencial. Só contém o essencial. Resumida, é algo resumido. Então, de forma muito simplória, um aforismo é qualquer forma de expressão resumida de um pensamento moral. Então, voltando. Então, esse autor, escritor francês, fez aí um aforismo. Se você quer construir um navio, não peça às pessoas que consigam madeira. Não lhes dê tarefas de trabalho. Fale antes a elas, longamente, sobre a grandeza e a imensidão do mar. A que frase do texto de Rubem Alves você ligaria a esse aforismo? Opa, tem bastante coisa pra gente falar aí. Explique por quê. Perfeito. Bom, então, a arte de viver não se faz com a inteligência instrumental. Ela se faz com a inteligência amorosa. Essa frase do texto e esse aforismo se identificam na ideia de que a sapiência, ou seja, o conhecimento, a sabedoria, é um grau superior de conhecimento, porque é ela que dá sentido ao conhecimento científico, ao conhecimento técnico. Diz Rubem Alves em seu texto: a vida não se faz com ciência, faz-se com sapiência. Explique a diferença entre ciência e sapiência nesse contexto. Bom, ciência se refere ao conhecimento objetivo e sapiência é uma sabedoria adquirida com a experiência. Último textinho pra gente ler nesse vídeo. Esse segundo trecho aí, Os Castelos, refere-se à primeira parte da obra A Mensagem, que conta sobre a história de origem de Portugal. Primeiro, Ulisses. O mito é o nada, que é tudo. O que é isso, gente? É um paradoxo. Aí você fala assim pra mim. Tá, beleza, você leu aqui, o mito é o nada, que é tudo. Mas o que é paradoxo? Paradoxo também é chamado de oxímoro, tá? Se você vê oxímoro ou paradoxo, é a mesma coisa. Bom, então o paradoxo é o quê? É uma figura de linguagem, uma figura de pensamento que se baseia na contradição. Muitas vezes o paradoxo pode apresentar uma expressão absurda e você olha assim e fala, nossa, isso não tem pé nem cabeça. Mas o paradoxo expõe uma ideia coerente e fundamentada na verdade. Por isso o paradoxo é fundamentado no quê? Na contradição lógica das ideias. Então o que é um paradoxo? Contradição lógica das ideias. Como se a gente tivesse duas ideias numa frase e uma se contrapõe à outra, uma é oposta à outra. Mas essa contraposição cria uma ideia lógica, ou seja, essa contraposição faz sentido. Beleza. O mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou, este refere-se a quem? Refere-se a Ulisses. Este, Ulisses, que aqui aportou, foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo, e nos criou. Assim, a lenda se escorre, a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada morre. Textinho de Fernando Pessoa, da outra mensagem. Por que esse poema se chama Ulisses? Aí faltou um S, mas por que esse poema se chama Ulisses? Porque existe um mito que Ulisses fundou Lisboa. Qual é a figura de pensamento que ocorre em o mito é o nada, que é tudo? É o paradoxo, certo? Paradoxo. E acabaram as perguntinhas? Acabaram. Mas comentando aqui muito rapidamente, esse paradoxo que a gente viu, o mito é o nada, que é tudo, faz o quê? Uma reflexão sobre como coisas materiais influenciam a realidade. Então essa frase quer dizer quantos símbolos influenciam a existência humana. Bom, e já que esse poema fala sobre o mito de que Ulisses fundou Lisboa, a essência da vida decorre de que fator por esse poema? A essência da vida decorre da lenda de que Ulisses fundou Lisboa. Bom, com esse vídeo eu espero que você tenha entendido esse conteúdo, espero que esse conteúdo tenha contribuído para a sua formação e desenvolvimento acadêmico e também reflexivo sobre a vida. Eu particularmente adoro estudar a parte da literatura, a parte analítica de textos, porque eu amo relações interpessoais, entender as relações interpessoais, entender a mente das pessoas, o que determinada pessoa pensa em detrimento de assuntos em específico, em detrimento de épocas. Eu amo esse tema. Enfim, para de falar um pouquinho sobre mim, espero de coração que vocês tenham entendido esse conteúdo e que contribui de alguma forma para a sua formação acadêmica e para a sua sapiência, como vimos aqui.